Graça e paz, meus queridos alunos e irmãos em Cristo. Rendemos graças ao nosso Senhor, pois hoje chegamos à nossa última aula da matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, meus queridos, nós iremos abordar o último tópico da nossa apostila concernente à obra do Espírito Santo na condução e governo da igreja. E esta matéria, para quem se lembra, ela foi introduzida na última aula quando falamos da importância dos dons espirituais e ministeriais para a condução e o governo da igreja. Então nós introduzimos a aula de hoje aqui dizendo que é o Espírito Santo quem orienta o governo e a direção da igreja na terra. Portanto, cabe ao corpo de líderes e membros darem a ele a liberdade e a proeminência para que a igreja seja administrada segundo a sua divina vontade. Então, meus queridos, nós notamos que desde a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo ele veio para assumir a liderança da igreja na terra. Desde então, a verdadeira igreja do Senhor Jesus é conduzida pelo Espírito Santo, o Parácletos divino. Digo verdadeira igreja, meus queridos, pois nem tudo o que reluz é ouro. Ou seja, nem tudo o que se autodenomina igreja na terra verdadeiramente o é. Porque qualquer crente que tenha a mínima iluminação do Espírito Santo sabe que o catolicismo romano não é, nunca foi e nunca será a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Entretanto, meus queridos, se por um lado Deus abomina a idolatria, as heresias e a falsificação da palavra de Deus conforme faz o catolicismo romano, por outro lado, sabemos também que Deus não compactua com a corrupção, com a mentira, com escândalos, com heresias, com pecados e com muitas outras coisas do gênero, meus queridos, que infelizmente se vê muito hoje no chamado meio evangélico, principalmente no pernicioso meio neopentecostal. Não somente no meio neopentecostal, tá? Porque muitos segmentos da igreja, infelizmente, têm se corrompido. O homem tem colocado a sua mão e tentado dominar aquilo que não lhe pertence. Tentado se apoderar da igreja de Cristo que não lhe pertence. E principalmente, conforme eu vinha dizendo, né? O meio neopentecostal, meus amados, que nos dias atuais está muito mais para a seita do que para a igreja. É escândalo atrás de escândalo. Então, nesse sentido, amado e amada de Deus, é preciso realmente dar lugar ao Espírito Santo para que ele verdadeiramente conduza a igreja. Pois a história de Israel, bem como a história da igreja na terra, meus queridos, mostra que em muitas ocasiões Deus tirou as suas mãos quando o homem colocou a mão dele. E embora Deus sempre esteve no controle e nunca abandonou seu povo, é bom que se diga isso. Embora o homem ponha a sua mão, Deus sempre esteve no controle e nunca abandonou seu povo. Mas por outro lado, amado e amada de Deus, o Espírito Santo ele sempre conduziu a igreja na terra com grande êxito quando seus líderes, ou seja, quando os líderes da igreja, né, deram ao Espírito Santo a proeminência e foram-lhe realmente submissos. Então vejamos aqui, amados, o exemplo aqui da igreja de Éfeso, né? Foi o Espírito Santo quem estabeleceu presbíteros na igreja de Éfeso. Vejamos aqui o texto de Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, meus queridos, nós vemos que desde o início da igreja foi o Espírito Santo quem escolheu os pastores e os líderes para dirigirem a igreja na terra. E como surgiu, meus queridos, o fundamento do governo eclesiástico? O fundamento do governo eclesiástico ele surgiu da necessidade de resolver um problema difícil lá na igreja de Antioquia. Pois naquela igreja
Os judaizantes, que foram os maiores opositores do ministério do apóstolo Paulo, eles queriam impor aos crentes de Antioquia a guarda obrigatória dos costumes cerimoniais judaicos, conforme nós vemos que faz hoje também a seita chamada Adventismo do Sétimo Dia, né? E eles queriam privar naquela época lá, os judaizantes, né, a igreja da sua liberdade cristã. Então, como os crentes de Antioquia, eles não tinham autoridade sobre os crentes judeus, eles encaminharam então o problema para a igreja de Jerusalém resolver. Então, após reunir os apóstolos e os pastores, ou seja, os presbíteros, né, a resolução se deu de forma teocrática e democrática. Teocraticamente, porque os apóstolos e presbíteros, além de terem, né, consultado o Espírito Santo primeiramente, eles também eram representantes diretos do Senhor Jesus. E democraticamente a resolução se deu porque essa decisão envolveu toda a igreja, conforme nós vemos lá em Atos 15, 22. E a atuação do Espírito Santo, meus queridos, foi decisiva na resolução dessa questão aí da igreja de Antioquia. Vejamos. Atos 15, 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então eu pergunto, meus queridos, pareceu bem primeiramente a quem? Ao Espírito Santo. Depois aos apóstolos, ou seja, a decisão ela não foi tomada sem a consulta e a orientação do Senhor da igreja na terra, que é o Espírito Santo. Então é preciso dar a primazia e a liberdade ao Espírito Santo, pois ele é o verdadeiro líder da igreja na terra. Então eu pergunto aqui novamente, amados, quem é o líder da obra missionária da igreja na terra? Se ele é o líder da igreja, então também ele é o líder da obra missionária. Ok? E isso nós comprovamos aqui em todo o livro de Atos. Então vamos ver um dos textos do livro que comprova isso. Atos 13, 2 e 3 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, meus queridos, essa passagem deixa claro e muito claro que o Espírito Santo também está à frente da obra evangelística e missionária. Ou seja, do mesmo modo que é ele quem comissiona e separa pastores para a igreja, também é ele, meus queridos, quem comissiona, separa e envia missionários para a obra, para o campo missionário. Basta ler o livro de Atos para constatar que a expansão missionária da igreja primitiva contou inteiramente com a atuação, a direção e a liderança do Espírito Santo. Portanto, se é ele quem convence o pecador e opera nele a transformação e a salvação, conforme nós já aprendemos em aulas passadas, também se é ele quem reveste o crente de poder e autoridade para pregar o evangelho por meio do batismo no Espírito Santo, conforme também nós aprendemos em aulas passadas, e também se é ele, meus queridos, quem está à frente dos esforços evangelísticos e missionários da igreja na terra, só nos resta fazer uma coisa: orar sempre para que ele, o Espírito Santo, vá à nossa frente em todos os nossos trabalhos evangelísticos e em todas as ações missionárias empreendidas pela igreja. Amém? A história dos avivamentos mostra-nos que o principal resultado de todos os verdadeiros avivamentos que surgiram ao longo da história da igreja foi o surgimento de um grande ímpeto evangelístico e missionário no seio da igreja. Isso equivale a dizer que aquele que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo, este não fica entre quatro paredes. Antes ele abre a sua boca e prega o evangelho, ganha almas, meus queridos. Pois não se importando com as circunstâncias, pois é o Espírito Santo quem
capacita a igreja a quebrar todas as barreiras e todas as resistências do inimigo e a vencer todas as oposições espirituais do império das trevas. Isto em todos os tempos e em todos os lugares. Isto é o que nós temos constatado pela história da igreja e pela história dos avivamentos. Amém? Chegamos, portanto, meus queridos, ao último tópico do nosso curso. E vamos falar aqui sobre a obra do Espírito Santo na comunhão do corpo de Cristo. Então vamos ver aqui o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Aqui é a bênção apostólica. E o texto diz que a comunhão de quem seja com todos? A comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem promove a comunhão unificadora entre os crentes, pois a união e a unidade da igreja agradam profundamente a Deus, ao passo que as divisões e dissensões, isso entristece grandemente a Deus, entristece grandemente o Espírito Santo, conforme nós vemos, meus queridos, em muitas passagens bíblicas, como por exemplo, as obras da carne que nós estudamos lá na aula sobre o fruto do Espírito, né? Bem como as divisões, as dissensões lá de 1 aos Coríntios capítulo 3. Então, há algumas passagens bíblicas que falam da obra da comunhão unificadora do Espírito Santo na igreja. Portanto, meus queridos, eu deixo aqui uma tarefa para vocês, que não é assim algo para ser postado na plataforma, pois eu sei que vocês já vão ler essas passagens quando vocês lerem a apostila, tá? Então prestem bastante atenção, pois esses vão ser os últimos versículos que vocês vão ler acompanhando aí pela apostila, ok? Então, podemos dizer, meus queridos, que à luz da Bíblia não há sombra de dúvidas de que é o Espírito Santo quem realiza a obra unificadora na igreja, ou seja, a obra da comunhão. Amém? Então vamos, portanto, à conclusão da nossa aula de hoje e, consequentemente, à conclusão da nossa matéria de pneumatologia. Vamos ouvir aqui as palavras do nosso querido pastor Ernesto Nini. Então, segundo ele, a ascensão do Senhor Jesus assinalou a troca de liderança na igreja na terra, conforme ele próprio prometera em João, capítulo 16, versículo 7. Então, diz aqui: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ele também prometeu que o Consolador ficaria para sempre com eles, conforme nós lemos lá em João 14,16. Também em Atos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11, finalmente ocorre o cumprimento das diversas predições, né, que nós vimos lá do capítulo 14 ao 16 de João. Predições que o Senhor Jesus fez de que ele voltaria ao Pai. Portanto, em sua ascensão, o Senhor Jesus enviou o Consolador como seu substituto para assumir o seu legítimo lugar de líder da igreja na terra. Então o pastor Ernesto Tonini conclui aqui dizendo, né? Ele veio conforme a promessa de Jesus, veio e está. Então o que o pastor Ernesto Tonini aqui está dizendo é que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele que era o líder da igreja na terra, e enviou o Consolador, o Espírito Santo, para ser o líder da igreja na terra, ok? Então, a próxima aula ela não terá conteúdo, mas será uma aula obrigatória para vocês verem, mas darei apenas uma breve palavra final, ok? Então, que Deus os abençoe, meus queridos, e até a nossa conclusão, que será na próxima segunda-feira, ok? Fiquem na paz de Cristo e um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.